cansaço nas pernas, pernas inchadas. O que as varizes podem querer sinalizar para o nosso organismo? Hoje nós vamos abordar esse tema e para falar sobre as tão famosas varizes, nós temos a presença do Dr. Marcelo Bellini Dalil. Ele é médico cirurgião vascular, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e médico assistente da USP de Ribeirão Preto. Marcelo, prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui, Ju. Sempre conte comigo quando precisar. Obrigada. Então, e esse tema tão interessante, varizes? Vamos começar pelo começo? O que são as varizes? Ju, as varizes são veias dilatadas que ficam nas pernas, tá? Elas podem ser desde veias grandes, aquelas veias que saltam, que a gente consegue ver que ficam Uhum. super saltadas, até aqueles vasinhos pequenininhos, tá? As varizes fazem parte da doença venosa crônica da perna, que é uma alteração da circulação que tem sintomas tanto como dor, cansaço, inchaço e aparecem as veias como um sinal clínico, né? Que são as varizes das pernas. Então é um problema da nossa circulação, as varizes. Sim, 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 é um problema da circulação, tá? Eu costumo dizer que as varizes é um problema médico, né? É um problema da circulação venosa. A parte estética, ela ocorre também, Uhum. né? É um problema que também tem uma alteração estética, mas o principal problema é um problema da circulação venosa. E todo mundo pode ter varizes, homem, mulheres, ela é mais comum em alguma parcela da população? As varizes são muito comuns, tá? Acho que em torno de 40 a 60% da população adulta tem algum tipo de varizes, tá? As varizes são mais comuns em mulheres, né? Porque depois a gente pode comentar por quê, tá? Homens também têm varizes, mas é mais comum nas mulheres. Mais uma vez, olha, a gente tá aí nas varizes, mais nas mulheres. E o que que acontece com a nossa veia para que se forme uma variz? Tá? Excelente pergunta, Uhum. tá? A circulação para o sangue do coração para a perna, a gente tem uma bomba que é o coração. Uhum. Tá, agora para o sangue voltar da perna para o coração, existem vários mecanismos, tá? A principal bomba do sangue para voltar é a musculatura, né? Quando a gente anda, quando a gente faz exercício, quando a gente faz caminhada, a musculatura, principalmente a musculatura da batata da perna, da panturrilha, contrai as veias, e isso faz com que o sangue volte para o coração. Tá? Para ajudar nesse sistema, as veias têm algumas válvulas, né? Para ajudar com que o sangue não desça para o pé de volta por ação da gravidade. Quando essas válvulas não funcionam, quando essa bomba muscular também não funciona, ou quando a gente não faz ela funcionar como deveria, a gente não tem uma circulação venosa muito boa. E isso faz com que o sangue venoso circule mais devagar, né? O sangue não volte direito para o coração. E isso faz surgir vários problemas, como inchaço, cansaço, dor e também varizes. Uhum, tá. E, assim, o que que faz com que uma pessoa tenha mais predisposição a desenvolver varizes ou não? Tá? A principal causa é genética, tá? Para direcionar esse fluxo, esse retorno venoso, as veias têm válvulas, né? E algumas pessoas têm menos válvulas, ou nascem com menos válvula, ou as válvulas durante a vida elas se degeneram, porque o colágeno não é tão forte. E com isso, as válvulas não funcionam, às vezes depois de uma gravidez, a ação dos hormônios femininos, Uhum. as válvulas não funcionam e a pessoa tem essa dificuldade de circulação. Quer dizer, então a genética é a principal, talvez um dos principais fatores para as pessoas terem varizes. Junto com a genética, a gente tem hábitos de vida que favorecem ao aparecimento de varizes. Hábitos de vida, principalmente pessoas que trabalham muito tempo em pé, pessoas que não fazem exercícios físicos, que não têm uma musculatura das pernas boa, fortalecida, tá? Tudo isso dificulta a circulação venosa e favorece o surgimento de varizes. Então a genética, né, é muito importante, como você diz. É muito comum a gente ouvir falar, né: "Ah, sua mãe tem varizes, então você também vai ter". Então é verdade isso? É verdade. Hum. A avó, o avô também, você pode herdar tanto da família do seu pai como da família da sua mãe, Ah, mas paterno também conta. também, tá? Então a Uhum. genética é muito importante e o hábito de vida, a sua profissão. Se você trabalha em pé, se você é um professor que trabalha em pé, fica o dia inteiro em pé,
Se você é uma pessoa que trabalha, às vezes um cirurgião, como eu, que trabalha bastante em pé, fazendo cirurgia, então você tem uma dificuldade de o sangue vai ter dificuldade de retornar, de voltar, de fazer uma boa circulação. Então isso favorece o aparecimento das varizes. E a obesidade? A obesidade também? É um grande fator. A pessoa que tem obesidade, ela se movimenta de maneira prejudicada, de maneira mais lenta, com menos agilidade. E isso é um fator, né, pra diminuição da circulação venosa. Você comentou, né, gravidez, então a gravidez aumenta o risco de ter varizes? Como é que isso funciona? As varizes na gravidez está relacionada ao hormônio feminino, tá? E essa é a resposta daquela que eu te falei no começo, né? Por que que as mulheres têm mais varizes? Por causa do hormônio feminino. O hormônio feminino, ele enfraquece as veias, né? A ação do hormônio feminino faz com que as veias fiquem mais fracas e mais propensas a formar varizes, tá? Em que situações as mulheres têm muito hormônio feminino, tá? Na gravidez. Então, durante a gestação, a gente observa que as varizes aumentam muito, tanto as varizes calibrosas, quanto os vasos pequenininhos. Quem já tem varizes antes de ficar grávida, as varizes geralmente pioram. E se a pessoa às vezes nunca teve varizes, na gestação aparecem as varizes, tá. Então isso é a ação do hormônio, né, o hormônio feminino age nas veias e causa varizes. E lembrando que se você tem um filho só, ficou grávida uma vez só, você provavelmente tem pode ter varizes, poucas varizes. As mulheres que têm muitas gestações, sabe, 3 até 4, geralmente essas pessoas podem ter mais varizes também. Tá, então conforme mais gestações, mais exposição ao hormônio, Mais né? exposição ao Uhum. hormônio, e não só hormônio também, a barriga, o útero grande acaba causando uma compressão na perna, né, desculpa, uma compressão na veia cava, né, e a veia cava ela é a veia que drena o sangue da perna, tá. Então a veia cava comprimida pelo útero já impede a circulação adequada, isso também é um fator que causa varizes na gestação. Tá, na gestação então tem a questão mecânica e a questão hormonal, A as questão 2. mecânica e a questão hormonal. Tá, interessante, né. E quais os sintomas que as varizes podem provocar? Como que a pessoa porque tem, claro, a questão estética, você vê, mas também tem coisas Tem que sintomas, sente. Quais tá. são os sintomas? Muitas mulheres não têm sintomas, né, muitos pacientes não têm nenhum sintoma, têm as veias, mas não tem nenhum sintoma, que o sangue dá um jeito de circular, tem uma boa musculatura, tá. A gente chama de um quadro compensado, é como se você tem as veias, mas o sangue circula bem, apesar das varizes, tá. Em algum momento da vida, essas varizes às vezes deixam de funcionar adequadamente, mais sedentarismo, uma outra gestação, tá? Aí a pessoa pode começar a ter sintomas, né? E quais são esses sintomas? Geralmente, inchaço, dor na perna, tá? Sensação de peso no final do dia, sensação de pernas inquietas, Uhum. às vezes cãibras, né? E geralmente tudo no final do dia, né? Principalmente depois daqueles dias que você ficou muito tempo em pé, sabe? Eh, Foi fazer compra, ou foi fazer uma viagem, ou foi pegar uma viagem de avião. No final do dia, a perna está bem inchada e bem cansada, tá? E geralmente quando coloca a perna para cima, esses sintomas melhoram, né? São sintomas típicos das varizes, típicos da doença venosa. Então ela pode não dar sintoma ou pode dar esse tipo de sintoma. E interessante, assim, quando que as varizes podem dar complicações? E quais as complicações que a gente pode ter decorrente de varizes? É. O sintoma é uma mensagem do nosso corpo dizendo: "Olha, algo não vai bem na circulação", né. O sintoma só com sintomas a gente já tem motivo suficiente para procurar ajuda e tentar resolver, tentar tratar essa condição, tá. Agora, se a pessoa ignora o sintoma, continua tendo inchaço, edema, as varizes vão aumentando, assim, cada dia que passa as varizes vão aumentando cada vez mais, tá. Então, é o organismo dando sinais que a coisa não vai bem, que a circulação não está boa. Agora, se a gente persiste com esse quadro, a gente pode ter complicações, né. A principal complicação é escurecimento da pele, né. A circulação ruim, a circulação venosa ruim causa como se fosse um congestionamento de sangue na perna, e esse congestionamento acaba tatuando, manchando a pele de marrom, tá. Então a pele começa a ficar marrom,
né, e com o tempo a pele vai ficando mais dura, a pele vai ficando mais, hã, eh uma consistência mais endurecida, tá, e desse lugar onde a pele está dura e endurecida, que geralmente é no tornozelo, a parte de dentro do tornozelo, pode ter ferida, pode que a gente chama de úlcera venosa ou úlcera varicosa, né, que são feridas que não cicatrizam facilmente, são feridas, que dão um trabalho para cicatrizar e são decorrentes das varizes, da doença venosa. Ah, então assim, é uma as pessoas às vezes normalizam muito as coisas, né, tá com a perna inchada, "Ah, é normal", tá com dor, é normal. Não é normal. Gente, ter dor, ter perna Não, inchada, não é normal. tá? En As varizes são um aviso do organismo, tá? Muitas vezes a gente acha feio, a gente acha esteticamente, a gente não gosta das nossas pernas por causa das varizes, mas não é só estético. Varizes, além da estética, é um problema de saúde, é uma condição em que a circulação da perna não está saudável, não está correta, tá? A gente precisa corrigir isso, precisa tratar isso para você ter saúde nas pernas, né, e tem tratamento, tem como cuidar disso, tem como evitar as complicações. vai ser e a gente vai ter oportunidade de falar aqui sobre o tratamento, mas esse ponto que você colocou, né, das complicações, acho que é muito interessante, porque você falou: "Olha, chega num estágio que pode ter uma ferida que não cicatriza". E essa ferida que não cicatriza acaba sendo uma porta de entrada, um início para outras complicações Sim, muito graves, sim, né. claro. Então, a celulite pode fazer uma série de complicações. Celulite não é celulite de que eu tô falando de mulher, eu tô falando de uma Uma infecção. infecção. Fala da celulite que pode É. acontecer. Então, como a gente estava comentando aqui, as varizes elas causam a pessoa tem uma doença da circulação ruim, ela tem varizes, isso pode ter uma complicação como uma ferida que não cicatriza, e uma ferida que não cicatriza é uma porta de entrada para a infecção, né. A pele é o principal protetor para a infecção, e uma vez que você tem uma ferida na pele, um pedaço da pele ali não fecha, não veda o seu organismo, as bactérias podem entrar por ali e causar problemas, causar infecção. As infecções mais comuns relacionadas às varizes são a celulite e a erisipela, né. Celulite não é aquela alteração na pele, né, de que na pele dos glúteos, né, que tem esteticamente desfavoráveis, tá. A celulite aqui é uma infecção, é uma bactéria que entra na pele, né, e causa uma vermelhidão, causa febre, né, causa, íngua, né, aumento dos gânglios na região, da região da virilha, tá. E deixa a pessoa prostrada, deixa a pessoa lá acamada, com falta de vontade de fazer as coisas, porque é uma infecção que pode inclusive se espalhar para o organismo, tá. Então precisa tratar, né, tratar com antibiótico, de tratar logo quanto antes tratar, melhor, né, Ju? Com certeza, né, infecção sempre é sério. Uma pergunta que as pessoas fazem: é comum as varizes podem estourar ou não? Sim, sim, tá. As varizes, quando às vezes maiores e quando já bastante dilatadas, e principalmente na região do tornozelo, às vezes na hora do banho, né, você dá uma batidinha na perna, ou às vezes até espontaneamente, né, pode causar um cortinho ali na pele e sai sangue dali, né. E como a circulação não tá boa, né, não tá adequada, o sangramento é muito intenso, chega até a assustar, né. Então, a pessoa às vezes fica desesperada com aquela poça de sangue, mas assim, isso calma, tá, nessas condições, se tiver esse sangramento, só colocar um dedo, fazer um curativo, apertar com uma gaze, pode até enfaixar e procurar, às vezes, um serviço de saúde, uma emergência, uma urgência, para fazer um curativo mais adequado e consultar depois um cirurgião vascular para tratar a doença venosa, Perfeito. E como é que a gente faz o diagnóstico de varizes? né. Excelente pergunta, Ju, né. O diagnóstico de varizes é clínico, ou seja, você precisa ter um exame, só conversar no consultório, só examinar, colocar palpar as pernas, você já consegue fazer o diagnóstico das varizes, tá. Para ajudar no diagnóstico, a gente pode fazer também um ultrassom, que vai avaliar as veias, avaliar onde está tendo refluxo, onde está tendo a circulação boa, né, com base nos achados do exame, tá, e dos achados do ultrassom, a gente consegue
criar aí um plano de tratamento. Então, o ultrassom é necessário, é um exame fundamental. Atualmente é um exame fundamental, tá? Você pode fazer o diagnóstico clínico só, e muitas vezes não precisa de mais nada, mas o ultrassom te dá muito mais informação, né? A gente consegue saber se a safena está com problema, ou se a safena está saudável, a gente consegue saber se as veias profundas estão saudáveis. Então é um exame que, que a gente consegue ter muita informação para a gente tomar decisões mais corretas em torno de tratamento, tá? E foi uma coisa que revolucionou a cirurgia vascular nos últimos anos, né, o ultrassom tá cada vez mais disponível, o ultrassom está cada vez melhor, então o que a gente antes fazia, condutas que a gente tomava antes com base apenas no exame, apenas na clínica, a gente consegue tomar com base do ultrassom e fazer melhores cirurgias e melhores tratamentos também. Não, e o ultrassom é um exame, né, que não dói, não tem radiação, não tem riscos, né, é um exame É muito fácil. acessível, tem até nos consultórios médicos tem ultrassom hoje, né. Então a gente tem, ó, a gente sabe como procure, tem tá com as veias dilatadas, tá sentindo sintoma, tem que procurar um cirurgião vascular, que muitas vezes as pessoas têm dúvida: "Qual o médico que eu procuro para tratar as varizes?". As varizes é a competência do cirurgião vascular, né. Eh O cirurgião vascular ele consegue, da maneira, clínica, avaliar, examinar, fazer um tratamento clínico com remédio, com meia elástica, com, às vezes, orientar alguma postura, alguma atividade física e, quando necessário, é possível fazer cirurgia. E quem faz essa cirurgia pode ser cirurgia tradicional, cirurgia aberta, ou novos procedimentos como laser, radiofrequência, às vezes espuma. Todos esses procedimentos são da alçada do cirurgião vascular. Perfeito. Então você falou um pouquinho disso, né, porque a gente fala às vezes: "Ah, você tem que procurar um cirurgião vascular", a pessoa já introjeta que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Nem toda variz tem tratamento cirúrgico. Quais são os tipos de tratamento? Qual que é a diferença do tratamento das varizes e dos vasinhos? Como é que funciona isso? Então, para começar, as varizes, o primeiro tratamento que a gente tem que falar é o tratamento clínico, é o tratamento sem cirurgia, tá? A gente recomenda o uso da meia elástica, a gente pode fazer alguns exercícios para ajudar a melhorar a circulação, pode recomendar algumas atividades para melhorar a circulação. A meia elástica tem muito efeito, né, para sintomatologia, para quem tem muita dor na perna, está cansado. Às vezes só a meia elástica resolve e ajuda muito e ainda evita a progressão da doença das varizes, tá? Para casos mais avançados, a gente pode indicar procedimentos para tratar, e a gente faz um ultrassom, faz um bom diagnóstico aonde é o problema, se o problema é na safena, ou o problema é numa veia que drena para a veia safena, ou um problema numa veia profunda, que precisa de um tratamento, às vezes, um pouco diferente, tá? Mas o ultrassom é importante para a gente definir um tratamento mais adequado, tá? Digamos que você tenha varizes saltadas, veias saltadas, a safena com problema. Aí existem várias modalidades cirúrgicas que têm ótimos resultados para tratar a doença venosa, tá. Então a gente pode fazer cirurgia convencional, que é muito utilizada atualmente, tem ótimos resultados, os cortes são mínimos, né. A gente pode utilizar o laser, tá, que você consegue também com mínimos cortes ou até sem cortes, só com pequenos furinhos, a gente consegue tirar as varizes, né. Existe também uma técnica da radiofrequência que tem ótimos resultados também. E a técnica da espuma, que você consegue sem incisões, você consegue injetar uma substância que vai fazer com que as veias elas desapareçam ou diminuam, tá? Apesar de ter problemas ela causa uma certa inflamação, ela causa uma certa pigmentação, como com efeito colateral, então ela é recomendada para pacientes que já têm algum grau de mancha na pele, né? Não é recomendada para quem quando você tem tá querendo um resultado estético muito bom. É quando você já tem uma pele já doente, uma pele já manchada e você utiliza a espuma, não faz uma cirurgia, não faz cortes, não faz incisões, não faz punções, mas desculpa, não faz, incisões, mas só com pequenas punções você consegue resolver a doença venosa. E quando que um paciente, assim, tem essas 2 modalidades de tratamento, né, qual que é o caso que o paciente precisa fazer cirurgia e quando pode ser esse tratamento menos invasivo?
Isso é muito importante. A decisão é muito individual, varia de cada paciente. Depende da gravidade da doença, da idade, e da presença de quem é o paciente. Se o paciente já tem uma certa idade, se o paciente já tem tem outras doenças, e principalmente da gravidade da doença, né? Varizes com eh, desculpa, varizes que têm, leves, poucas veias, com uma pele muito saudável, o tratamento pode ser cirúrgico com uma cirurgia normal, tá. Se a pessoa já tem uma certa idade, Hum. ela já tem outras doenças, talvez fazer uma espuma, que tem menos que tem menos, complicações do ponto de vista clínico, é menos invasivo. Então, vai depender muito de quem é o paciente e de como e qual é o quadro, o clínico dessa paciente. Tá, então depende aí do e as famosas o que explica pra gente o que são as famosas aplicações. Todo mundo já ouviu falar, né, fazer uma aplicação para varizes, o que que é isso? As aplicações, a gente chama isso de escleroterapia, tá? É o tratamento para o grau mais leve de varizes, que são as telangiectasias, que são aqueles vasinhos que ficam dentro da pele, fininhos, né? Que é o grau mais leve de varizes. Não que a gente não precise tratar, acho que é importante tratar adequadamente, mas esses vasinhos, eles ficam dentro da pele. E uma maneira muito boa de tratá-los é injetar dentro desse vasinho uma substância que vai causar uma irritação na parede interna do vasinho. E esse vasinho irritado, ele acaba desaparecendo espontaneamente. Então, muitas vezes os pacientes falam: "Ah, eu vim para secar os vasinhos", e é Hum. exatamente isso. Uhum. A gente injeta uma substância e, o vasinho ele desaparece, né. Tem ótimos resultados, né. Ah, isso pode ser feito em consultório médico, mas sempre com cirurgião vascular. Sempre com cirurgião vascular, né. E assim, é uma pergunta também que às vezes pode as pessoas têm essa dúvida em relação assim: "Olha, eu tenho bastante vasinhos, né, esses vasinhos, eles podem virar uma varizes ou são coisas distintas?" Excelente pergunta, né. Os vasinhos, como eu falei, é o menor tipo de manifestação, é o menor tipo digamos, sejam mini varizes, né. Os vasinhos, eles jamais se transformam em varizes calibrosas, tá, mas eles se proliferam, tá. Então, quem tem os vasinhos é um sinal, né, olha, alguma coisa está errado com a circulação. O vasinho, às vezes, é o primeiro sinal, né. Aparece um vasinho, aparece outro vasinho, aí depois aparece uma veia mais saltada, depois a perna começa a inchar. Então, assim, os vasinhos são o primeiro sinal. Junto com os vasinhos, podem vir depois as varizes, pode vir depois os sintomas e depois as complicações. Então, o vasinho ele não se transforma em varizes, É um mas sinal amarelo, né. é um sinal amarelo, é como se fosse a fumaça, né? O É. vasinho é a fumaça e as varizes são o fogo, Tá. né? Uhum. Então, se tiver vazio, fica atento, porque daí pode ser que venha a ter varizes também. Você falou do tratamento, né, que pode ser esse tratamento, menos invasivo, o tratamento cirúrgico, como que é uma cirurgia de varizes? Quanto tempo que o paciente demora para se recuperar? A vida segue normal depois? Então, para os vasinhos, o tratamento geralmente é aplicação, né, a escleroterapia, e a gente pode usar laser também para tratar os vasinhos próximos da pele, tá. Agora, para as varizes, tá, geralmente o tratamento mais recomendado é o tratamento cirúrgico, tá. Como que se opera varizes, né? Por que que opera? Vai fazer falta? Vai tirar as veias? Essas veias não vão fazer falta? Então, normalmente, as veias que a gente tira, que a gente remove, que a gente queima com laser, são veias que já não têm mais função, que são veias que não estão fazendo a circulação corretamente. Por isso que tirar essas veias, ou queimá-las com espuma, ou com laser, tratá-las com espuma, ou queimá-las com laser, não vai fazer nenhuma diferença e vai até ajudar o organismo, tá? Eu costumo dizer que uma veia varicosa, uma veia doente, é como se fosse um jogador jogando, fazendo gol contra no seu time, tá? Se você tirar ele, seu time tem chance de ganhar, mas se você deixar ele fazendo gol contra, seu time não vai ganhar nunca, tá? Ó, boa analogia, hein. Nessa época de Copa do Mundo, então a gente sempre pensa no futebol, né. Sim. Mas é um jogador que está fazendo gol contra, é uma veia que está transportando o sangue na direção errada. Então você tirar essa veia, você queimar essa veia ou você tratá-la com espuma, vai fazer bem para sua circulação e não vai fazer falta para sua circulação, tá. Isso é uma pergunta
muito comum que os pacientes sempre perguntam no consultório, É, o que tá. é muito comum as pessoas também: "Ah, vou tirar, né, um paralelo, a vesícula". Se a vesícula tiver com pedra doente, sim, vamos tirar e vai ficar tudo bem, né. Claro. É isso, né, as pessoas entenderem que o que não está funcionando, às E vezes. com o ultrassom a gente consegue ver, entendeu? Qual Uhum. veia está funcionando, qual não está, qual está dilatada, qual não está, e a gente consegue fazer essa decisão de muito melhor do que só com o exame, só com a palpação, com a visualização e a palpação. Então o ultrassom é super importante, tá, para definir: "Olha, esta veia está doente, tipo, esta safena não é necessária, porque ela está dilatada, ela tem refluxo, o sangue não está circulando adequadamente por ela, então a gente pode tratá-la, a gente pode removê-la sem nenhum prejuízo para a circulação do paciente, Tá. E tá. depois que faz uma cirurgia de varizes, quanto tempo para se recuperar? A vida volta ao normal? Como é? Geralmente tem um período aí, numa semana, 2 no máximo, depois da cirurgia, que a gente precisa de um repouso, de maneirar nossas atividades. Não dá para você sair fazendo academia no dia seguinte, tá? Igual muitos perfis de Instagram falam. A gente sempre recomenda algum tipo de repouso, Hum. tá? Mas geralmente é muito rápido. Com essas técnicas novas, com laser, radiofrequência, que evita a quantidade de incisões, a recuperação é muito rápida, muito tranquila. E a gente permite voltar à vida normal. Assim, 15 dias, um mês, tá praticamente, você pode voltar à vida, exercício, corrida, maternidade, o que quer que você, Tudo volta ao normal. muito grande parte. E dessa do tratamento de varizes, né, existe tratamento medicamentoso? Essa questão desses cremes funcionam? Ó, tem tratamento de remédio para varizes, mas os remédios para varizes, eles melhoram os sintomas, eles não tiram as varizes, tá. Então, assim, você toma um remédio, melhora o peso, melhora o cansaço, melhora a sensação de pernas inquietas, melhora a coceira, às vezes até o inchaço pode melhorar, mas a veia vai continuar lá, tá. E ele não evita a progressão da doença, entendeu. Assim, ele é só um tratamento para o sintoma, tá. Muito útil para muitos pacientes quando que não podem, às vezes, usar meia, não podem tratar com cirurgia, então, às vezes, o remédio tem um papel muito importante, tá. Os cremes também, tá, os cremes também têm um papel no alívio do sintoma, do cansaço, da coceira, às vezes, no final do dia, o creme tem um bastante alívio, traz um alívio importante na sintomatologia, mas não tira as varizes, não evita o aparecimento e nem retarda a evolução não evita que as veias aumentem. É legal, né, porque não tem solução milagrosa, né, Não, porque às vezes vem: "Ah, esse tal creme, passe o creme e acabe com as suas varizes", isso não vai acontecer, né. não, tá, isso aí é um problema na circulação, um creme pode dar uma ajudada, tá, mas não é a solução definitiva para o problema. Não vai curar a veia que tá doente, né. Não. Uhum, tá. Falando ainda do tratamento, você falou sobre as meias, né, e acho que a meia é algo que tem muita dúvida, que as pessoas não sabem. Então, as meias elásticas, elas são todas iguais? As meias são ótimas para o tratamento das varizes, elas não são todas iguais. A meia de compressão, que a gente chama de meia compressiva, como que ela ajuda a melhorar a doença venosa, as varizes? Ela aperta de maneira diferente a perna, tá? Se for na loja e comprar uma meia normal, ela vai apertar a sua perna por igual, ela vai apertar a mesma coisa no tornozelo, a mesma coisa no joelho, a mesma coisa na coxa, tá? Isso não vai até piorar a sua circulação, tá? Dependendo do jeito que você veste a meia, tá? A meia de compressão, a meia medicinal, ela é feita de uma maneira que ela aperta mais no pé e no tornozelo do que no joelho, tá. Quando você fala: "Vou lá comprar uma meia 20 a 30", entendeu, ela aperta 30 no tornozelo e 20 no joelho, ou até menos no joelho, tá. Então é como se ela ordenhasse a sua perna, tá, é como se ela ajudasse o sangue a a ir do pé de volta para o coração. Então ela é como se ela fosse uma ajuda para a musculatura, para os mecanismos naturais que fazem a circulação venosa acontecer. Então com isso, a pessoa que tem essa circulação ruim, já tem um grande alívio. Isso, no sintoma, e também tem a meia ajuda a evitar a progressão da doença, a evitar com que varizes pequenas evoluam para varizes maiores. E qual que assim, que horas que eu devo colocar a meia? Quanto tempo eu devo ficar de meia?
As meias devem ser colocadas durante o dia, tá, jamais à noite. Colocadas logo no período do começo do dia, né, de manhã, né, e ser usadas até o final do dia, tá. Não posso Geralmente passar o dia inteiro de meia. pode passar o Uhum, dia inteiro de meia, tá, mas uhum, à noite não precisa. Você chega em casa depois do banho, não precisa mais colocar a meia, tá, a não ser que você trabalhe de noite, uhum. tá. A meia pode ser utilizada também no avião, por exemplo, para você uma viagem de avião, além de evitar o inchaço, os sintomas de ficar muito tempo sentado numa poltrona de um avião, você evita a trombose venosa também, Prevenção de trombose, que né. a meia Uhum. vai ajudar, tá. E em casos de viagens de avião, quanto tempo eu tenho que colocar a meia para ela ter esse efeito protetor? É, a meia deve ser utilizada durante a viagem, né, geralmente se coloca antes de sair de casa, né, quando você, geralmente a hora que logo que você levanta, porque tem uma coisa, Ju, se você tentar colocar a meia com a perna inchada, ela é difícil. Entendeu? Isso vale tanto para quando você está durante o dia, né? Se você esperar, se você acordar, vai fazer café, vai tomar um banho, aí depois você vai arrumar, sei lá, o lanche das crianças, e aí vai usar, colocar a meia no meio da manhã, às 10 horas da manhã, a perna já está inchada. Aí a meia não entra, é difícil de colocar. Então a meia deve ser colocada o mais cedo possível. Agora, eu não consegui colocar, minha vida é muito corrida, coloca a perna para cima, tá? E no avião? É a mesma coisa, tá. Se você deixar para colocar a meia dentro do avião, a perna já está inchada, entendeu. Você já passou, foi de táxi até o aeroporto, foi de carro até o aeroporto, você já ficou na fila do check-in, já ficou na fila da segurança, então a perna já inchou. Então é ideal colocar antes da perna inchar, na hora que você sai de casa, né. Tá, Uhum. então sempre colocar a meia com a perna desinchada. E se por acaso não der para colocar, coloca a perna para cima, uns 5 minutos, 10 minutos, a perna desincha, você coloca a Põe a meia. meia. Isso. A meia tem prazo de validade? Sim, a maioria das meias ela dura aí uns 6 meses, né, depende do tanto que você usa, tá. Uhum. Geralmente a gente recomenda ter 2 meias, né, para você usar uma e a outra deixar lavando. E aí depois para você poder alternar, quem precisa usar a meia todos os dias, né. E não pode lavar na máquina de lavar roupa, hein, gente. Fica atento, hein, tem que ser lavada à mão para não perder Desvia, né, essa perde compressão. a capacidade de compressão, né. Então, e tem uma coisa, a meia, precisa ter uma avaliação médica para utilizar a meia também, né? Sim, sim, principalmente essas meias com compressão maior. Uhum, Essas meias de compressão suave que a gente fala, que é de 15 a 20 milímetros de mercúrio, essas meias podem ser compradas sem prescrição médica. São meias que você pode comprar lá na farmácia, na casa cirúrgica e até no aeroporto, ultimamente. Mas são meias de suave compressão, de compressão 15 a 20, que serve para quem não tem doença, serve para quem tem inchaço, né? uhum. É uma perna normal que tem inchaço no final do dia. Então, você não precisa de avaliação médica, você pode comprar por sua conta, sem prescrição. Agora, as meias com maior grau de compressão, 20 a 30, até 30 a 40, essas você precisa ter uma avaliação médica, porque o uso incorreto pode dar problema, né? Você pode alterar, causar problemas na circulação da perna por usar uma meia. Se você tem uma circulação arterial com problema, se você tem uma alergia, ou às vezes algum fator que não impeça você de usar a meia, você precisa conversar com o médico para ajudar a usar corretamente a meia. É, eu costumo falar isso muito com os meus pacientes que são cardiopatas, então eles têm, né, problemas de circulação arterial muitas vezes e querem fazer o uso da meia porque acha que vai ajudar. Eu falo: "Não, calma aí, precisa ser avaliado porque não necessariamente uma meia vai trazer um benefício para você, pode trazer até uma complicação nesse caso, né". Sim, se o paciente tem uma doença leve, Uhum, sabe, uma doença, digo assim, doença arterial, quando a gente fala de circulação arterial, é o sangue que vai para a perna, tá? A meia é para atuar no sangue que volta da perna, uhum, tá? Mas às vezes a paciente tem uma dificuldade do sangue chegar na perna, entendeu? Por um problema, uma obstrução de uma artéria, um problema, é um outro lado da circulação. Aí, se você colocar a meia, você pode impedir que o sangue chegue corretamente na sua perna. Isso pode causar dor, perna gelada, pé roxo e até feridas, tá. é. Então esse tipo de para esse tipo de paciente, para esse tipo de problema, uma avaliação médica é de suma importância. E como que a gente previne as varizes? Ah, e tem prevenção sim, tá. As varizes, para você
a genética a gente ainda não tem como tratar, né, a gente não tem como mudar o gene das varizes. Ainda, né. Ainda, talvez daqui a alguns anos a gente consiga tomar um remédio e consiga Uhum. inativar o gene que causa as varizes, mas hoje a gente não consegue. Mas o que que a gente faz para prevenir as varizes? É mantendo hábitos de vida saudáveis, fazendo exercício físico, mantendo as pernas ativas, evitando o sedentarismo, evitando a obesidade, tá. São cuidados gerais que, além das varizes, vão prevenir um monte de outras doenças, como pressão alta, diabetes, doenças que não têm nada a ver com varizes, mas que o simples fato de você se manter ativo, se manter no peso correto, vai ajudar na prevenção também, tá. Perfeito. As varizes tem muito mito e verdade envolvendo as varizes. Então você falou muito de atividade física. Muito se fala: "Ah, musculação piora as varizes". Mito ou verdade? Parte mito, parte verdade, Uhum. tá. Se você exercícios tipo caminhada, corrida, bicicleta, ajudam o sangue a circular melhor e são super encorajados para quem tem varizes ou para quem quer prevenir varizes. Musculação pura e simples, quando você trabalha muito músculo, você não melhora tanto a circulação venosa, tá. Então, isso olhando por esse lado, então não é tão indicado para quem tem varizes. Mas que se você lembrar que eu falei aqui no começo, a o maior bomba da perna é a batata da perna, né, a bomba o que faz o sangue voltar é a musculatura da Nosso segundo perna, nosso coração, segundo né, a coração. panturrilha. Então se você mantém uma perna você faz musculação para a perna, não só a panturrilha, mas para a coxa e para os outros músculos da perna, você vai ter músculos mais fortes, músculos mais saudáveis, músculos mais tonificados. E esses músculos vão ser uma bomba melhor para o sangue venoso e vão ajudar a circulação venosa melhor, entendeu? Então isso previne também varizes, tá? Então, assim, a musculação é boa, tá? A musculação não é ruim. Agora, um exagero, fazer em carga, em hipertrofia, pode ajudar pode prejudicar a circulação venosa e piorar as varizes. É, tudo em nada em excesso costuma fazer bem, né. Sim. Sempre cruzar a perna. Cruzar a Não, perna. cruzar a perna não tem nenhum estudo ou nenhuma observação que faz com que cruzar a perna cause varizes. Alguns pacientes, a hora que cruzam a perna, o lugar onde encosta, tem algum estímulo, mais pelo trauma, pode estimular a formação de pequenos vasinhos, tá, Uhum. mas varizes não tem, né, não causa. Cruzar a perna não causa varizes. E o salto alto? O salto alto também não é parte mito, parte verdade, tá. Eh, a panturrilha é o segundo coração, tá. Se você usa salto para ir num casamento, para ir numa festa, para ir de vez em quando, tudo bem, você não vai ter nenhum problema e você pode levar a sua vida normal. Agora, se você usa salto todo dia, o dia inteiro, você não vai movimentar o seu pé da maneira adequada, porque você vai estar sempre pisando num salto, e o salto vai impedir que o segundo coração se movimente adequadamente. É como se você estivesse deixando a bomba do sangue venoso mais fraca. Então, a longo prazo, usar salto alto todo dia, o dia inteiro, prejudica a circulação venosa, tá? Isso assim, vamos dizer, tem um potencial de prejudicar, não vou falar que prejudica, tá? E então, assim, não, a gente deve evitar o uso exagerado do salto. Agora, se você usa salto durante o dia no seu trabalho e à noite você vai na academia e malha a panturrilha, pronto, você está neutralizando o efeito do salto, tá tudo bem. Então vamos ser comedidos, né, é É. só a diferença do veneno e remédio é a dose, então cuidado com quanto de salto. As varizes sempre voltam depois do tratamento? Nem sempre, tá? As varizes, pelo fato de ser uma coisa genética relacionada com o seu modo de vida, se você, quando a gente trata, a gente não muda a genética. E se você não muda o seu modo de vida, a chance de voltar é muito grande, tá? Mas se você, após a sua cirurgia, o seu tratamento, após consultar o médico e iniciar uma meia elástica, você perde peso, começa a fazer exercício, se mantém a perna com bastante movimentação, a chance de você ter novas varizes diminui muito, tá. Mas como isso a genética a gente não mexe, a gente sempre tem que não pode abandonar o médico, tem que acompanhar sempre, fazer um segmento, às vezes voltar lá no vascular, fazer uma nova aplicação, ou às vezes, secar os vasinhos, ou fazer um novo ultrassom para ver como é que tá, mas é sempre as varizes são uma doença crônica e recidivante, ou seja, ela
você vai ter essa doença o resto da vida. Não, porque é comum às vezes a gente ouvir, né, os pacientes falarem assim: "Ah, eu fiz o tratamento, mas não adiantou, voltou". Não é que voltou, ela continua, as varizes continuam, não é que o tratamento foi ineficaz, né. Hum, Você vai ter sempre as varizes, você melhora o quadro como está agora, isso tem muito benefício, vai tirar as veias, vai melhorar os seus sintomas, uhum, mas se você não cuidar do que causa a doença venosa, você vai ter a doença de volta em pouco tempo. Agora, se você cuida da saúde, exercício, hábitos posturais, movimentação, meia elástica, provavelmente você vai ter, uma as varizes vão voltar ou às vezes em muito tempo ou não vão voltar, tá. perfeito. O calor piora as varizes? O calor não piora as varizes, tá. O calor ele exacerba uma doença que já está lá, tá. Então, por exemplo, num dia frio, o calor causa uma vasodilatação, ou seja, o que que é isso? Ele faz com que as vezes dilatem, entendeu. Então se tem uma variz lá, o calor vai fazer ela ficar maior, vai fazer com que a circulação fique mais lenta. Uhum. Então se você já tem uma doen no frio, as varizes geralmente dão uma trégua, né. Nos dias mais quentes do verão, as varizes costumam ser mais dar mais sintomas e serem muito mais aparentes. Aham. Olha, eu acho que falamos bastante coisa, hein. Nossa. Marcelo, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas sobre essa condição de saúde que é tão frequente, tão importante e que a gente convive com ela aí no dia a dia? Ótimo, Ju. As varizes, elas não são só um problema estético, né. A mensagem final é que as varizes, muito mais do que um problema estético, é um problema de saúde, é um problema da circulação, que muitas mulheres, muitos homens vão ter, né, e que tem tratamento, tá. Tem prevenção e tem tratamento. Tratamento com medidas clínicas, né, com remédio, meia elástica, cremes e também tratamentos cirúrgicos muito bons e muito pouco invasivos, né, com laser, radiofrequência e espuma, tá. Isso precisa ser muito bem avaliado e muito bem indicado, tá. Não deixe, eh, de procurar essas opções de tratamento, porque tratando, adequadamente, você vai ter menos problema no futuro. Marcelo, muito obrigada mesmo por ter dado tantos esclarecimentos sobre esse tema tão importante e nos vemos no nosso próximo Proporcast com mais informação de saúde chancelada por profissionais gabaritados. Obrigada.